Nós vamos respirando bem profundamente. Vamos mentalizar a formação com os guardiões em nossos lares, fazendo toda essa cobertura de energia, para que possamos, assim, estudar, aprender, que possamos sentir a sintonia com Ruiz, Maria Amélia, Eliamar, Cíntia, Cássio, que eles possam nos levar até o Hospital Santa Cruz, unidos a todos os espíritos que junto conosco estão em aprendizado. Que esta tarde seja uma tarde de muita a expansão dos nossos sentimentos, através do nosso cardíaco e a expansão da nossa consciência. Que seja uma tarde de estudo de paz, serenidade e muita fraternidade. Graças a Deus, graças a Jesus. Nós paramos. Qual de nós, nas faixas evolutivas nesse planeta, não é assim, Maristela? O pastor, oi? Alguma Foi coisa? Não. Eu vou continuar lendo. O apóstolo Paulo assevera em um princípio fundamental nos temas que ora refletimos em sua epístola ao povo romano, capítulo 14, versículo 14. Eu sei e estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. Para esse é imunda. Né? Então, assim, a gente vem, se você tem esse sentimento dentro de você, É para você, né? é para você. Não é o outro, é seu. Uhum. Sim. Mas o mais importante é uma coisa. Nenhuma coisa é de si mesma imunda. Ou seja, a coisa por si só ela não é imunda. São as pessoas que a enxergam assim, né? Pelas suas... Pelas suas crenças, pelas suas... pelo entendimento, pela sua verdade, pelos seus valores, né? É. É por isso que a gente fala a verdade é de cada um, né? A verdade é de cada um. A verdade é de cada um. Nessa página, alguma coisa? Na próxima página, Para mim também não tem. Também. a próxima página, Também não. a gente já está falando da página 278, Neuzinha. Tem Sim, alguma coisa? Não. Não. Então, a próxima página. Eu marquei. Nessa próxima eu marquei. Eu marquei o parágrafo que fala assim: obsessão surge Uhum. por questões éticas e comportamentais, e não necessariamente por inclinações sexuais. Suas tendências são suas. Ninguém precisa as estimular para você senti-las. Ou seja, a pessoa vem com a sexualidade dela, com essa inclinação, com essa tendência, no caso homossexual, não por isso que ela seria obsediada por outros espíritos, seria pelas atitudes comportamentais dela se ela viesse a ser uma pessoa promíscua, não no fato de ela fazer um ato em si amoroso, não é isso? É isso É aí. isso aí. Tá. Neuzinha, está na página 280, no final, o último parágrafo. E Tá. eu acho Obrigada. que isso acho que é o ponto principal, né? Você vê que
a gente começa a compreender um pouco também o que se diz que o mesmo erro cometido por espíritos diferentes, com diferentes graus de evolução, tem pesos diferentes. Hum. Então, o que acontece? Não é o erro em si que é o problema, mas a intenção que é o problema, tá? Então vamos imaginar uma situação mais fácil de compreender. Uma pessoa vai e mata outra. Você matou uma pessoa e deve pagar por isso. Uma outra pessoa vê vê um acidente e tenta ajudar a pessoa que ficou presa no carro. E essa ajuda mata essa pessoa. É um peso completamente diferente. Entendeu? Na realidade, não uma pessoa quis fazer o mal e a outra pessoa quis fazer o bem. Então, a intenção é o que vale em tudo que a gente pratica. Tudo que a gente pratica. A intenção é o principal motivo. Então, quando a gente fala assim, não, vai fazer a caridade. Está fazendo a caridade por quê? A simples intenção de ajudar ou ganhar bônus hora para quando for para o plano espiritual? Se for a segunda, não tem mais valor. Entenderam? Entendeu a diferença? Então, você vai ajudar uma pessoa, você vai ajudar porque sente vontade de ajudar, porque você tem compaixão e você quer transformar aquela pessoa, aquela vida, ou seja lá o que for, de alguma forma para o bem. Entendeu? Eu acho que assim, me tiraria só o transformar. Você quer ajudar. Transformação vem da pessoa, mesmo Não que estou seja. falando da transformação da pessoa, mas, por exemplo, uma pessoa está precisando de alguma coisa, você vai lá e dá, você transformou aquela necessidade. Talvez ela ainda continue tendo a necessidade, mas não é tão grande, entendeu? Isso que eu estou dizendo, não estou falando transformar o íntimo da pessoa, estou falando transformar a situação, entendeu? Uhum. Você vê que depois ele continua. Mas e no caso de Antonino? Ele tem conduta digna perante a família e um obsessor. Cada história é uma história. Cada caso é um caso. A conduta reta de Antonino o preserva de travos obsessivos gravíssimos, porém, não pode libertá-lo completamente da lei de sintonia em torno de suas características psíquicas. Ou seja, aquilo que ele traz de outras vidas. Está lá marcado no psiquismo. Deixa eu Além só, disso, deixa eu foi, só situar a Leda, que a Leda entrou, está perdida. Aqui, Leda, estamos na página 217, tá? Tá. Nossa, já tudo isso? Já. ninguém tinha nenhuma pergunta, Ledinha. Você tinha? Eu tinha. Mas não, tudo bem. É que eu fiquei sem luz aqui em casa. Logo Sentimos sua falta. É. É, e aí e voltou agora há pouquinho, por isso que eu. Ninguém tinha nenhuma pergunta, Ledita. Então, assim, voltando. Não pode libertá-lo completamente da lei de sintonia em torno de suas características psíquicas. Além disso, a mediunidade dilata todo o contexto de suas inclinações com o componente feminino da energia yin, causando-lhe grande saudade das vivências de outrora. Ou seja, ele é um médium, então ele é mais sensível. E aí vem as lembranças da época que ele conviveu com o Stefan, tá? Uhum. Nesse caso, inclusive, confesso que é muito difícil de definir quem é o obsessor de quem. Antonino de Stefan ou o inverso. Ou o inverso, é possível saber quem fui. É possível saber quem fui, o porquê de minhas vivências. Jamais imaginei que, sendo mãe, poderia tomar contato com tal experiência novamente. Essa é Maristela. Então, assim, ó, em relação a isso, acho que fica bem claro. Cada caso é um caso, cada pessoa traz as suas memórias,
é marcado no psiquismo, tudo aquilo que a gente vivenciou e tudo aquilo que a gente precisa de aprendizado. Então, a gente não tem uma receita de bolo. E a gente também não tem um achismo. Mas se está acontecendo, está marcado ali no psiquismo. Eu acho interessante esse parágrafo. Qual deles? Esse aí que você acabou de ler, Ah, né? tá. As nossas tendências que a gente tinha em outras vidas, elas existem dentro de nós nessa daqui, mesmo a gente tendo optado por um caminho diferente, né? Então elas estão lá, estão dormentes, mas algumas coisas despertam essas tendências anteriores, né? E aí a gente tem algumas reações que a gente não entende por quê, tem sentimentos que a gente não entende por quê. O importante nisso é a gente sempre analisar se esse sentimento, se essa saudade que a gente tem, ela é compatível com o caminho que a gente está escolhendo agora. Sempre isso. Mas se for, a gente dá vazão para a tendência. Se não for, a gente precisa, de alguma forma, transformar essa tendência, né? Esse é o ponto que... Esse é o meu ponto de vista com relação a isso. Algo mais nessa página? Ledinha? Não, eu tinha marcado esse parágrafo que vocês acabaram de ler aí. Tinha marcado ele. Algum comentário seu a respeito dele? Não, é que você falou que dá o clique, né? Alguma coisa acontece na vivência da pessoa e dá um start e aí a pessoa se liga uma outra coisa que já aconteceu, enfim. Né? Ou mesmo não que se liga, mas que ela tem uma sensação Uma diferente do lembrança. normal. Não lembra, é só uma Não sensação. lembra? É, Ah, tá. Fica é, uma. Que nem assim, ó, lá no caso de Antonino, né? Aqui. Porque eles estavam falando da Maristela, a Maristela não tinha uma obsessão, né? E ela colocou que Antonino tinha. Então, era nesse sentido. Ele trazia o quê? Essa marca psíquica. Do quê? Do homossexualismo, tá? Então, a Maristela não tinha essa marca psíquica. eu acho, quando fala marca, eu entendo o que você está querendo falar, né? Mas eu acho que, em vez de falar marca psíquica, parece que é alguma coisa que é errada, né? Mas eu chamaria mais de tendência, entendeu? Inclinação, É, uma tendência. inclinação. Eu pensei nisso, eu ia perguntar. Ele tinha uma tendência, mas ele não dava vazão a isso, é isso? Isso, porque nessa encarnação ele escolheu fazer outra coisa, entendeu? Entendi. Podemos sair? Entendi. Ledinha, tudo ok? Tudo bem. Agora explica-se, muitas vezes, quando a gente vê algumas pessoas com os trejeitos, algumas coisas assim que dá, né, para a gente, às vezes, assim, essa percepção, mas a pessoa é homem. Então, Uhum. ela pode não ter enveredado por esse caminho, mas tem esses traços mais femininos, seria? Não. Cada história é uma história. Uma história. Ó, tá lá. Cada Uhum. história é uma história. Cada caso é um caso. A gente não tem como analisar, porque assim ele pode ser um médium e ele não ter descoberto, e ele não ter nenhuma tendência, e nem por Entendi. isso ele ser um homossexual, Uhum. Entendi. entendeu? Mas ele pode ser um médium, ter uma energia mais forte. Então a gente não pode pegar o bolo e falar assim, ó, é isso, é aquilo outro. Não, cada história é uma história. Tudo que a gente lê aqui, a gente só tem que tomar cuidado para a gente não generalizar, né? Porque, como diz aí, que cada história é uma história. Porque senão a gente começa a ver pessoas com comportamentos diferentes, e comportamentos diferentes eu quero falar exatamente isso, né? Não estou falando que é homossexual, que não é, não estou falando nada disso. Foi um comportamento diferente,
E aí a gente começa a criar na nossa cabeça uma história pregressa da pessoa para ela se comportar assim. Não vamos fazer isso porque a gente não sabe. E ó, quando a gente fala em desobsessão, tá? Eles não gostam de contar a história porque não importa para ninguém aquilo que as outras pessoas fizeram no passado. O que importa para eles é que a pessoa está tentando caminhar. Então, eles nos chamam a atenção o tempo inteiro no sentido assim, fixa naquilo que é importante, é o que a pessoa é hoje, qual é o sentimento dela. Não fixe em outras coisas, não tente buscar outras coisas para que a gente não se perca num todo. Porque a gente pode, a gente tem uma visão muito estreita, a gente não tem o todo. E eles não vão nos contar o todo. Isso daí em momento algum. Porque não vai fazer diferença nenhuma para a gente, né? É indiferente. É indiferente Sabemos para saber, eles. e para a gente saber também, né? O que vai Porque senão a interferir. gente entra no julgamento, né, Leda? A gente vai Né? começar, olha, tá vendo? Ó, tá fazendo isso por causa disso, disso. Olha, Tá acontecendo isso por causa daquilo, assim, assim. Então, eles não entram no julgamento, né? A próxima página, Eu não sei se já Eu- passou. o É, instinto. é isso. Existiria eu um... marquei, Oi, pode falar, Leda. eu marquei esse parágrafo que começa na outra página aí. O instinto sexual. Então é esse mesmo. A pergunta, né? Existiria um plano para renascermos homossexuais? O instinto sexual é a base evolutiva do amor. Existem planos para renascermos com aquilo que somos em busca do amor legítimo. Se a homossexualidade fizer parte do conjunto daquilo que somos, ela se expressará no rol das inúmeras experiências afetivas e sexuais da alma. O planejamento é para uso e redirecionamento das tendências morais que carregamos conosco. Imprimimos no corpo a natureza afetiva e sexual de nossa condição mental. Somos aqui, no plano extrafísico, a continuidade do que forjamos em repetidos ensaios na vida corporal. E ao regressarmos ao novo corpo, levamos conosco um projeto de recomeço. Mas todo esse projeto tem como ponto de partida a retomada daquilo que um dia deixamos na última peregrinação carnal. Então, o que a gente precisa tirar da nossa mente é rótulo, né? É homossexual, é homem, é mulher que gosta de homem que gosta de mulher, é mulher que gosta... Falando isso apenas da parte sexual, né? Imagina tantas outras coisas que acontecem. Então, não é a pessoa não escolheu, todo mundo na sua evolução vai ser homossexual? Não, o que ele está falando aqui, não. Depende das tendências de cada um, daquilo que escolhe para vivenciar. Não existe um planejamento tão. Já que você nunca foi nessa encarnação, você vai ser homossexual. Não, existe isso. Cada um tem um caminho. E esse caminho é escolhido quando a gente tem condições por nós e pelos mentores de encarnação. Posso falar uma bobagem aqui? Passou na minha cabeça agora. Se a gente transita, uma encarnação a gente é homem, na outra a gente é mulher, na volta é homem, na outra é mulher, a gente pode ter tendências, levar um trejeito, uma tendência, de um sexo para o outro, sem que a pessoa seja homossexual. Conseguiram entender o que eu quis falar? Sim. Entendi, E é o que ó. está escrito aqui, ó. E ao regressarmos ao novo corpo, levamos conosco um projeto de recomeço. Mas todo esse projeto tem como ponto de partida a retomada daquilo que um dia deixamos na última peregrinação carnal. É isso mesmo. Ó, e não significa que a gente vai ter uma homem e outra mulher. A gente vai Não, ter aquilo que é necessário Para a para nossa evolução. a evolução, entendeu? Então, se tivermos que ter 3, 4 como mulheres, nós vamos ter 3, 4 como mulheres. Se entendeu? Não há
Não é Depende da obrigatório evolução. uma vez isso, uma vez Não, aquilo. Não, não, entendo isso. Não. Acho que conforme É que eu o quis plano ilustrar reencarnatório, como se a não é? gente pode andar de um lado e do outro, né? É, Pode carregar trejeitos e essas coisas assim. Acho que Não eu existe quis. lá um checklist falando assim, vamos ver, Agora você vai ser nessa isso. encarnação já foi homem, É. já foi branco, agora vai ser Agora, homossexual. Não é assim. não. entendeu? Entendi. Isso que, assim, eu acho que aquilo que ele fala, cada história é uma história, a gente precisa lembrar sempre disso. Certo. Mas não é só nisso, não é só no homossexualismo, né? Mas no todo, No na todo. história toda do espírito, né? O espírito, qual é a necessidade da evolução desse espírito? Tá? Se ver como espírito. Eu acho que o principal aqui é o seguinte: aqui a história está contando de uma característica do espírito nesse daqui, que é o homossexualismo. Mas isso tudo que a gente está lendo e conversando aqui, a gente pode estender para outras tendências que nós temos, né? Tem pessoas que têm tendência suicida. Tem Sim. pessoas que têm tendências a, sei lá, a várias coisas, Ao materialismo, ao materialismo, deixa eu ver, a alimentar, a comer, a uma pessoas Excessivo, com né? tendência de fumar. pessoas com pensamento negativo, no negativismo, vivem só no negativismo, tudo é ruim, tudo é negativo. São tendências. Tendências a fofoca. Então, Isso todo é mundo. tendência? Isso é uma tendência. Sim, É, uma tendência, né? a maledicência É, tá lá Uhum. marcadinho e veio. você foi maledicência, encarnações seguidas. Então, você tem essa tendência. E você veio falando assim, ó, eu vou me esforçar para não ter mais. Ou E- não, né? Ou não, mas Ou tá lá não. marcado. E aí ela vai É. crescendo. Ela Não vai sabia crescendo. que isso vinha assim, que era uma tendência, não. Você carrega tudo isso. Se lembra daquele espírito que falava lá, aquele que foi socorrido, que tinha o centro de Umbanda, que ele, cada vez que ele falava, a língua dele crescia e ele falava assim, que ele era maledicente, que ele tinha tudo isso? É algo que ele vai carregar. E se ele não, na próxima encarnação, se ele encarnar com um plano de deixar de ser maledicente, imagina essa tendência dentro dele, o que vai tentar ele durante toda a encarnação, né? Ah, certo. Entendi. Algo mais nessa página? Nessa página não mais. Então vamos para a próxima. Não marquei nada. Bom, se ninguém marcou, vamos para a próxima. Neuzinha, para não se perder, 284. Nada. Também. Onde é que eu marquei? Ah, não. Vamos para a próxima. Nada. Ah, eu queria ler aquela parte que ela indica que tem estudos, né? Que tem grupos de estudo sobre isso, que ela indica para a Maristela. Será que já passou? Temos uma classe inteira no Instituto para tratar e orientar os Onde assuntos está? nesse ano. Na Página página 220. aqui, ó, página 285. Tá, 220, a sua, Leda, quase embaixo. Virgínia, página 147, quase no Sim, final. achei. Sim. Só para mulheres ou só para homens? Não, Achou? Não. Não achou? Não. 220. Sei. 1, 2, 3, Tá no 4, 220. 6, 7. É o sétimo não. parágrafo de baixo para cima. Ah, tá. Temos uma classe inteira no Instituto. É isso que você tinha Sim. falado, né? Não, mas tem um que ela explica melhor. É um parágrafo grande.
É assim, ó. Como é que começa como o parágrafo? Ela não Eu sabe acho que eu acho que esse aqui, você mesmo verá. Os quadros são diversos. Tenho certeza que muito aprenderá sobre sexo e amor. Com o tempo, Esse já é na folha 221, na outra né? Na folha, outra, na outra página. Então tem esse outro aqui, na 220. Página 148, Virgínia, quase no final. Tá. 286. Tá, eu achei. Achei. 286. Vai lá, Lê. Você mesma verá. Os quadros são diversos. Tenho certeza de que muito aprenderá sobre sexo e amor. Com o tempo, seu conceito se renovará e vai perceber que a conduta de respeito e fidelidade, carinho e amparo na relação a dois é o fator determinante de nosso equilíbrio. A inclinação sexual é transitória e tipifica-se conforme o novelo de vivências do espírito no transcorrer de suas várias vidas carnais. É o que a gente estava conversando antes, Uhum. não é? Justamente isso. Ó, na realidade, o que ele está falando é o seguinte: ali atrás ele já tinha falado, né? Que o amor, que o sexo é a base da conquista do amor, né? Isso significa que a evolução vai do sexo para o amor. Na época das cavernas era só sexo. Hoje em dia busca-se o amor, né? Mas muita gente ainda pensa só no Só sexo. sexo. É isso aí. Valéria, qual é a página do livro antigo? Porque eu estou perdida agora. 286, tá? É a antepenúltima. Isso daqui que a Leda leu. Ah, já Página achei. 286, tá? Obrigada. Imagina. Algo na próxima página? Na 287? Não. Na outra página, a gente vai encerrar esse capítulo. Tem. A gente tem que ler esse Sim. último parágrafo. A gente tem que ler. Me conte qual o parágrafo que a gente tem que ler. Leda, me conte. Eu vou aprender a pensar baixinho. Aí o último parágrafo é sobre a Epístola de Paulo, É o né? começo, ela é o que É que a gente já tinha conversado, porque teve um pedaço quando você estava que ele sem fala luz. isso lá, né? Não, quando você estava sem luz hoje mesmo, a gente já estava falando sobre isso, Falando tá? sobre isso. Tá certo. Só Então, mesmo, lá pude compreender a profundidade do que significa a inspirada colocação de Paulo de Tarso. Eu sei, eu estou certo no Senhor Jesus, que nenhuma coisa é de si mesma imunda, a não ser para aquele que a tem por imunda. E para esse Para é esse é imunda. então, é o que a gente já tinha conversado. Esse sentimento, essa emoção está dentro de você, seja ele qual for. Né? É uma crença, é uma tendência, é um valor. Se para você não for imundo, uma coisa que para outro é imundo, não faz sentido nenhum para você dizer que é imundo. Entendeu? É você. Isso é de cada pessoa. Tá? Ó, amanhã são os cordões energéticos e a depressão por parasitismo.